Olá pessoal, estamos começando o ano aqui com mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é especial porque eu estou terminando a minha jornada de Outlander da autora Diana Gabaldon, pelo menos por enquanto. Eu li o 8º livro da série, escrito com o sangue do meu coração, e o vídeo de hoje é sobre ele. E se você gosta do meu trabalho e está sempre assistindo aos vídeos de Outlander, aproveita já para curtir e talvez se inscrever no canal. Assim como em Ecos do Futuro, esse volume se divide em vários núcleos. Eu vou tentar falar sobre cada um deles e de que forma eles vão convergindo. Outro detalhe importante é que os acontecimentos estão divididos em 3 tempos e alguns espaços relevantes. 1778 é o tempo de Claire e Jamie. Os espaços se dividem entre a Carolina do Sul e a Carolina do Norte, terminando em Fraser's Ridge. A história começa quando eles estão na Filadélfia. 1980 é o tempo em que estão Brianna e Roger, sua família. 1739, 38, alguma coisa assim, é quando o Roger volta ao passado em busca de seu filho, Jen. Nesses 2 últimos casos, a maioria dos acontecimentos se dão na Escócia, mais especificamente na propriedade de Lallybroch. A história começa a partir da confusão em que terminou o 7º livro, Ecos do Futuro, ou seja, a partir da volta de Jamie juntamente com a sua irmã, a Jane. Caso você não se lembre, Jamie e Jane estavam voltando da Europa, voltando da Escócia para a América. O navio em que supostamente eles estariam afundou, mas ocorreu algum problema que impossibilitou que Jamie e sua irmã entrassem nesse navio. Então, para a alegria de todos, eles sobreviveram. O livro 7 terminou com uma situação muito engraçada. E aqui eu vou ter que dar um spoiler. Se você ainda não leu, eu sugiro que você então pare o livro, o vídeo aqui, ou... É um pequeno spoiler, mas essa informação está na mídia, ou seja, acho que quem acompanha a história já sabe disso. Mas houve uma situação muito engraçada em que o Lord John está com Jamie e o Lord John diz para ele, Jamie, eu preciso te contar que eu tive contato carnal com a Claire, com a sua esposa. E só esse jeito de contar uma informação a respeito disso, esse jeito todo formal por si só já é um pouco engraçado. Mas o que eu achei mais engraçado ainda é como o Jamie reage a essa informação. Ele simplesmente pergunta, por quê? Como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Mas quando essa história é retomada no livro 8, aí não tem nada de engraçado. Jamie parte para a violência e deixa o nosso querido Lord John Grey seriamente machucado, principalmente no olho. Depois, o Lord John acaba sendo feito prisioneiro do exército continental e ele passa por vários apuros até conseguir se restabelecer novamente. Enquanto isso, Jamie conhece George Washington. Quase sem querer, Jamie acaba se tornando novamente general do exército e ele precisa participar das batalhas que ocorrerão ali na Filadélfia, que fazem parte da Revolução Americana, e isso deixa Claire muito chateada, porque eles queriam voltar para casa e isso não vai ser possível nesse momento. Ao mesmo tempo, William Hanson havia descoberto que Jamie é seu verdadeiro pai e sai desesperado pela cidade. O fato impacta muito fortemente no rapaz, que passa a se ver como um impostor. A partir desse sentimento de frustração, ele vai se envolver com uma prostituta chamada Jane e também sua irmã Fanny, de 11 anos. E a participação dessas 2 personagens estarão mais relacionadas ao desenvolvimento da trajetória de William mesmo enquanto personagem, não trazendo assim tão grande importância para a história como um todo. Já a trama envolvendo Brianna e sua família é uma das mais emocionantes.
Seu filho, Jen, havia sido sequestrado pelo seu colega de trabalho, Rob Cameron. Por isso, Roger precisa voltar ao passado, juntamente com seu ancestral Book, em busca do filho. Brianna, que fica no tempo presente de 1980, se vê perseguida por vários vilões. E ela encontra uma carta que seu pai adotivo, Frank Handel, escreveu para ela. Nessa carta ele está dizendo que ele não é seu verdadeiro pai, que ele buscou informações sobre James Fraser e que é tudo verdade, entre outras coisas. Nessa carta ainda ele relata sobre a árvore genealógica da família e que está envolvida com uma antiga profecia chamada Profecia Fraser. E essa profecia reserva muitos mistérios e muitos perigos que a Brianna nem imaginava que ela pudesse correr. E com isso ela precisa organizar toda uma estratégia para reencontrar o Roger e decidirem juntos o que vão fazer a respeito. Brian volta a 1739 aproximadamente, quando Brian Fraser, o pai de Jamie, ainda está vivo. E enquanto esse fato se desenrola, nós temos a oportunidade de ter contato com antigos personagens, como Dougal Mackenzie e a bruxa sinistra Jaylys Duncan. E se você está lembrado, ela é a mãe do Buck, que é o ancestral do Roger, que o está ajudando nessa busca pelo filho. E haverá um encontro para lá de estranho entre essa mãe e esse filho. Mas, de certa forma, é muito legal ver essa parte aí da narrativa terminando justamente onde tudo começou. E eu vou deixar para vocês um pequeno suspense sobre o porquê Roger vai parar justamente nessa época. Além dos já mencionados, outros personagens impactam esse volume. Vamos ver, por exemplo, o desfecho amoroso envolvendo o Dr. Denzel e a menina Dot. Também veremos como ficam Ian e Rachel. Temos novamente a participação de Fergus, Marcel e suas crianças. Toda a problemática, as ameaças envolvendo a imprensa deles. E o acolhimento de todos os outros personagens que vão passar um tempo ali com a família. Mas também nós vamos nos despedir de dois personagens muito fofos e um deles de uma maneira bastante trágica. Agora eu vou destacar alguns pontos que, segundo a minha opinião, mostram a qualidade dessa história. Vou começar falando da relação entre Jamie e Claire, essa relação de pertencimento que eles têm um com o outro, que eu acho uma coisa muito linda. O diálogo que eles precisam ter quando se reencontram é uma coisa muito contraditória, envolvendo sentimentos de amor, mágoa, e é um diálogo muito difícil, muito cru, muito duro. Jamie precisa ouvir dela cada palavra de descrição do que aconteceu entre ela e John, para que ele possa superar e conviver com isso. Isso tudo nos dá essa ideia de como é forte o relacionamento entre eles. Claire, para mim, é uma personagem perfeita. Eu adoro quando ela tem voz enquanto narradora. E para mim é o momento em que a narrativa se supera. A visão de mundo dela é muito realista. Ela consegue enxergar as pessoas exatamente como elas são, e ela consegue conviver com isso, com os defeitos e qualidades de todo mundo. Sem falar daquele aspecto que todo mundo fala, que ela é muito transparente. Então é só olhar para ela e todo mundo sabe o que ela está pensando. O profissionalismo dela com relação à medicina é outra coisa que eu acho fantástica. Aquele comprometimento que ela tem com a vida das pessoas, a autoridade na forma como ela se impõe. Eu sinceramente adoraria ter uma amiga como a Claire, mas essa danadinha vai dar mais um susto no leitor. E aí eu deixo para você descobrir o que vai acontecer com ela. Eu gostei também de como ocorre o desenvolvimento da personagem de William. Nesse volume ele se apresenta de uma forma bastante humanizada, como o volume anterior já antecipava. Ele sofre muito ao descobrir que essa história de vida dele é uma farsa. Ele entra em alguns conflitos, conflitos internos mesmo.
Ele não se vê mais digno de dar o seu nome a uma moça da sociedade. E aí ele vai se envolvendo com aquela prostituta que eu já mencionei, a Jane. A relação dele com seu pai verdadeiro é bastante complicada. Será que até o final eles vão conseguir se entender? Fora isso, ele está sendo alvo de uma intriga provocada por um espião americano que está fazendo parte do exército britânico, aquele chamado Richardson. Ele está tentando manipular a situação aí dessa revolução por meio do irmão do John Gray, que é o tio do rapaz, tio do William. Essa parte da narrativa ela é meio confusa e deixa várias pontas soltas. E eu acreditava que essa era a parte final de Outlander, mas não é. Nós temos aí o volume 9, que já foi publicado nos Estados Unidos, mas ainda não foi traduzido para o português. Então ainda nós não temos, a não ser que você leia fluentemente em inglês, nós ainda não temos o livro 9 aqui no Brasil. E para finalizar aqui os aspectos que eu gosto nessa história é a forma como a autora mistura a realidade com a ficção. Tem uma parte, por exemplo, que a Claire está se lembrando de quando ela deu um livrinho de colorir para Brianna quando ela era uma garotinha e que contava essa história da Revolução aí de 1778, a Revolução Americana. Então ela vai se lembrando dos fatos a partir dessa memória aí da infância de Brianna. Eu acho isso fantástico, acho muito legal. E por fim, quando já estavam faltando umas 100 páginas para eu terminar a leitura, já foi batendo aquela tristezinha de uma história aí que está terminando e que caminhou comigo por pelo menos uns 2 anos, mas a vida que segue. E agora esperar então a tradução do 9º livro. Talvez eu ainda faça um outro vídeo contando aí sobre esse conflito que envolve a Brianna, que tem muita coisa para se falar. Se você quiser que eu faça esse vídeo, deixa aí nos comentários. O final desse volume é lindíssimo, parece final de novela. E se você é obstinado por essa história como eu sou, vale a pena chegar até aqui. E até a próxima!